Olá pessoal, eu sou Bel Ruiz, sou psicanalista e este é o meu canal Veja Bel. Hoje nós vamos falar sobre síndrome do pânico e eu trouxe dois personagens, João e Maria. Personagens fictícios, mas com tudo a ver com o nosso tema aqui. João é um homem de mais de 1,90 m, pesa quase 100 quilos e está saindo de casa para resolver alguns problemas e tem que enfrentar um elevador. Ele vai num prédio muito alto, ele vai num andar muito alto e ele precisa andar de elevador. Só que ele tem pavor de elevador. E então ele vai mais cedo, porque ele diz, não, eu vou subir pela escada, vou devagar. Quando ele abre a porta que dá para a escadaria do prédio, ele vê uma lagartixa e ele tem pânico de lagartixa. Então ele fica entre ir de elevador ou enfrentar a lagartixa. Bom, ele começa a suar frio, ele começa a ter falta de ar, ele começa a achar que vai morrer, porque o medo dele é real. Parece engraçado, mas não é. É um medo real, paralisante, ele não consegue entrar no elevador, ele não consegue passar pela lagartixa. E ele começa a sentir como se ele fosse morrer. Falta de ar, dor de barriga, náuseas, enfim, é terrível. Só quem já passou por isso é que pode dizer. Em outro ponto da cidade ou do mundo, nós temos a Maria. A Maria é uma mulher de 30 e poucos anos, sem grandes problemas, trabalha, tem um relacionamento normal, sai de casa feliz, cantarolando. No meio do caminho ela começa a se sentir mal. Ela começa a sentir falta de ar, uma grande dificuldade de respirar, formigamento nas mãos, nas extremidades, enfim, ela começa a sentir como se ela fosse morrer. Ela pensa, estou tendo um ataque cardíaco, vou ter um AVC, esse enjoo, enfim, os mesmos sintomas de João vão se apresentar em Maria. Só que Maria não sabe o que está acontecendo. Ela pensa, preciso pedir ajuda, eu estou morrendo. Ela vai para o hospital, fazem uma bateria de exame e está tudo bem com ela. Não há nada de ruim com ela. E ela passa mais um tempo sem ter tido outra crise e lá mais adiante ela volta a sentir o mesmo problema. Normalmente Maria só vai pedir ajuda depois da terceira ou quarta vez que acontecer. Mas aí o que a Maria vai fazer? Ela vai buscar, já que ela não tem nada dentro dela que possa ser diagnosticado como uma causa física, ela vai buscar fora dela. Ela começa a buscar coincidências. E aí ela começa a ter medo. Medo de sentir medo. Medo de que aquilo que ela vivenciou das outras vezes seja o detonante. Não há necessariamente que ser, mas ela começa a imaginar que é porque não encontra a causa física. Então nós percebemos que na história de João e Maria, os sintomas são os mesmos, mas a causa é diferente. Porque João sabe exatamente o que lhe causa esse pavor, o que lhe mantém paralisado. Ele tem medo de elevador, ele tem medo de lagartixa, ou ele poderia ter medo de qualquer outra coisa. No caso de Maria, não. Maria tinha uma saúde, tem uma saúde boa, mas de vez em quando ela tem essas crises e ela não sabe o porquê. Bom, qual é o tratamento para isso? Gente, tem que buscar terapia e tem que buscar ajuda médica. Aquela amiga que diz assim, olha, eu tomei essas gotinhas e foram milagrosas, ela é imbuída de boas intenções, né? Ela está carregada de boas intenções, mas ela não tem o principal, que é um diploma médico, né? Ou ela não é terapeuta. Então, o que é necessário nesse caso? Se é uma coisa que é desesperador, que não tem, que te paralisa, busca um psiquiatra. Ele é quem pode te indicar as gotinhas mágicas, né? Como se diz, ou o remédio que vai te ajudar. A amiga, ela tem boa intenção, mas ela não tem um aporte, né, do diploma médico. Então, busquem um médico para não mascarar, porque vocês podem tomar um remédio que vai mascarar os sintomas, mas não vai resolver nada. E a terapia ajuda você
a se conhecer. No caso da síndrome do pânico, há uma causa, só que é uma causa desconhecida, mas ela está ali. Com a terapia você vai encontrar essa causa. Dá medo ir de encontro a ela, mas aquilo que nós enfrentamos, nós conseguimos resolver. Bom, agora que nós já sabemos a diferença, como nós podemos reagir diante de uma crise? Quando eu estou dentro da crise, a primeira coisa a se fazer é prestar atenção na própria respiração. A respiração é muito importante nesse momento. Então, se você está dentro de uma síndrome do pânico, de você estar numa crise, você foca na sua respiração. Busque à sua volta um lugar tranquilo, um lugar seguro, onde você se sinta seguro. É importante isso. Procure respirar. Inspirar profundamente pelo nariz e soltar lentamente pela boca. Então, prestando atenção, feche os olhos, preste atenção na sua respiração. Se possível, aumente o tempo da inspiração e o tempo da expiração. Por exemplo, inspire em 3 tempos e solte em 6 tempos, por exemplo. Isso vai fazer com que você relaxe, você se acalme, né, que baixe a ansiedade, porque tudo isso vem da ansiedade, uma ansiedade exagerada, uma ansiedade que foge do seu controle. Então, quando você cuida da sua respiração, você vai baixando a ansiedade. Tenta relaxar o rosto, a nuca, os ombros, os braços, enfim, vai buscando esse relaxamento e pensa, eu estou em meio a uma síndrome do pânico, ela vai passar. Eu estou em meio a uma fobia, eu sei que eu tenho, essa lagartixa não vai me fazer mal, o elevador que é usado diariamente não vai cair comigo, eu estou seguro, isso vai passar. É importante que você tenha em mente que isso vai passar. E não deixe de buscar uma ajuda psicológica. Então, só para a gente resumir, na fobia, você tem um objeto de medo, você sabe do que você tem medo. Porque você pode não saber a causa ela é oculta, né? A causa do medo, mas o objeto do medo é conhecido. Na síndrome do pânico, não há esse conhecimento, você não sabe qual é a causa, porque a causa parece ser muito física, é uma causa muito interna. Você começa a sentir mal, você começa a ter todos os sintomas de um ataque cardíaco, por exemplo. Mas a sua saúde é perfeita, não é diagnosticado nenhum problema cardíaco. Então, você não pode dizer, eu tenho medo de uma barata. Não, não é assim. É um medo, é uma crise que vem, que te paralisa, que faz com que você tenha todos esses sintomas, mas você não sabe de onde vem, tá? Então, se você está passando por isso, não deixe de buscar uma ajuda médica. Não tome medicação por conta própria. Isso é muito perigoso. Busque a ajuda de um psiquiatra, busque uma terapia, busque um psicólogo, um psicanalista. Não deixe que isso atrapalhe a sua vida, tá certo? E isso não é uma frescura, não é que você seja fraco, que você seja covarde. Não, tira isso da sua cabeça. Isso acontece com mais gente do que nós podemos imaginar. É que muitas pessoas escondem, muitas pessoas têm vergonha de se expor e de falar o que sente. Bom, se você está passando por isso, deixa aí nos comentários como você resolve quando está em crise. Pode vir a ajudar mais pessoas que estão passando por isso, que é, o propósito, o objetivo do nosso canal é esse, justamente de levar um pouco mais de conhecimento e que a pessoa possa receber essa ajuda, possa se autoajudar num momento de crise. Tá? Deixe então seu comentário, diga aí como você faz para solucionar ou pelo menos para apaziguar o que você está sentindo. E se gostou do tema, se achou o tema relevante, curta, compartilha, comenta, tá bom? E até o próximo, um grande beijo.